Boa noite, irmãos, novamente. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 ao verso 31. Leamos a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos e podendo abrir a Tua palavra nesse momento. Senhor, meu Deus, quão maravilhoso é poder, Senhor, desfrutar as maravilhas do conhecimento das santas letras. Por podermos, Senhor Deus, encontrar nela aquilo que um dia convenceu o nosso coração da nossa incredulidade e nos fez, Senhor Deus, enxergar a Cristo. Agradecemos pelo mover do Espírito, Senhor, que nos fez diante da Tua palavra, podemos crer em Cristo. E também, Senhor Deus, diante de toda a nossa caminhada, chegarmos até aqui, fazendo uma confissão de fé, Senhor Deus, constante ao nosso Senhor Jesus. Amado Deus, ajuda-nos, amado Pai, adiante do exposto aqui, a edificarmos a nossa vida. Com Teu Espírito nos ajuda nesse momento. Em Cristo Jesus eu peço e agradeço. Amém. Meus amados, estamos chegando no final do capítulo 20 do Evangelho de João e nos deparamos com uma das sessões em que muitas mensagens certamente já foram tecidas sobre Tomé, né? E quando nós estudamos um dos últimos momentos que Jesus está ali com seus discípulos e essa realidade de Tomé com Jesus, podemos muitas vezes fazer julgamentos e que esses julgamentos estão distantes da realidade que realmente deveriam ser feitos, tendo em vista que o que Tomé viveu, certamente muitos de nós também vivemos. A realidade e a dificuldade de crer no Evangelho, quanto de nós relutamos ao longo de tantos apelos que foram feitos para nós. E nós negamos, e nós duvidávamos sobre a realidade da morte e da ressurreição de Cristo, e quanto isso poderia fazer diferença, ou quanto isso poderia transformar nossas vidas. Até um dia de Deus, através do Espírito Santo, nos convencer e nós escutarmos a voz do Senhor Jesus e crermos. Então, na verdade, a história de Tomé é um pouco da ilustração de o que acontece com todos os pecadores quando eles se deparam com o chamado do Evangelho. Mas vamos hoje um pouco estudar
essa última cena, e nós estamos aqui, né, numa das cenas que remetem ao clímax desta epístola. Quem era Tomé? Tomé era um dos 12, e João aqui chama ele de Dídimo, né? Trazendo o nome grego dele, tendo em vista que João escreve essa epístola para os gregos, para mostrar que o Logos, né, e é aquele que era a palavra encarnada. E ele traz o nome de Tomé em grego, que se chama Dídimo, ou seja, gêmeo. É isso que significa gêmeo. Não sabemos se de fato ele era gêmeo e quem era o irmão gêmeo de Tomé, mas é isso que significa o nome dele. O quarto evangelho descreve Tomé em algumas partes. E são 3 partes extremamente conhecidas de nós. A primeira parte que Tomé é demonstrado, e a sua personalidade, é lá no capítulo 11, quando Jesus decide voltar ali para visitar Lázaro, que a gente sabe que já estava morto, mas os discípulos ainda não sabiam exatamente, e Tomé disse, vamos para morrer com ele. Parece que Tomé era aquele tipo de personalidade que vê sempre a parte negativa da coisa, aquele pessimista, apesar de ser um discípulo confiante, mas parecia que Tomé tinha uma personalidade um pouco pessimista, tipo aquelas pessoas que veem normalmente as coisas com esse viés pessimista. Outra vez, Jesus estava ensinando ali na última ceia, no capítulo 14, ensinando aos discípulos que era necessário que ele fosse. E aí, lembra do João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala isso, ele está respondendo uma pergunta de Tomé. Tomé perguntando, e aí, Senhor, qual é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece que, além de ser um pouco pessimista, Tomé tinha dificuldade de acreditar em algumas coisas. E aqui, a famosa passagem, onde Jesus aparece para os seus discípulos, como nós estudamos no último domingo, mas Tomé não estava. E depois, que os discípulos falam que tinha visto o Senhor, Tomé diz que não crê. E é por isso que tem tantos ditados, diz assim, você é que nem Tomé, precisa ver para crer, Pois bem. A incredulidade de Tomé é uma grande ilustração para nós compreendermos a mensagem do Evangelho de João. O confronto entre a fé e a incredulidade são postos aqui em evidência nesse último relato de Tomé. Ou seja, durante o Evangelho de João, várias vezes nós vamos ver um pouco mais disso, esse contraste entre a fé e a incredulidade é posto à prova em diversos momentos. E parece que João escolhe a dedo, não um judeu incrédulo ou um fariseu, ou até um dos outros líderes religiosos, ou até de repente uma autoridade romana. Mas João não escolhe nenhum desses para fazer uma evidência entre fé e incredulidade. João escolhe aqui um dos discípulos para evidenciar um pouco dessa realidade de fé e incredulidade. Tomé é muitas vezes conhecido como o incrédulo. Abre aí a sua Bíblia para o capítulo 20, versículo 24 a versículo 25, para nós começarmos a analisar. Capítulo 20, versículo 24 a 25, ele diz que Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles. E aqui o fato de Tomé não estar com eles faz Tomé duvidar sobre o testemunho. E gravem isso na mente, meus irmãos. O fato de Tomé não ver faz ele duvidar do testemunho dos discípulos. Isso é importante. O fato dele não ver faz ele duvidar do testemunho daqueles que tinham visto.
Parece alguma coisa da nossa realidade atual? Nós testemunhamos o que Cristo transformou as nossas vidas. E o mundo duvida e os incrédulos duvidam de que realmente a nossa vida foi transformada. Então, João começa a tecer uma realidade muito forte aqui para falar sobre a incredulidade. O que seria a incredulidade na perspectiva de João? E eu gostaria de fazer um relato desde os primeiros capítulos, como João enfatiza o problema da incredulidade no coração do homem. Abrem a sua Bíblia, inclusive o Josnaldo leu hoje. Nós não combinamos, irmão, mas o irmão leu hoje. João 3,3. João 3,3, aquele discurso de Nicodemos com Jesus. Jesus faz o seguinte: responde Nicodemos diante da cegueira espiritual de Nicodemos. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nos primeiros capítulos do livro, João remete à cegueira espiritual dos líderes. Inclusive, Jesus diz para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreende a necessidade de que toda alma precisa de nascer de novo. A incredulidade aqui é remetida como a cegueira de achar que você é vivo diante de Deus. Veja, meus amados, quando o homem não compreende que ele está morto diante de Deus, isso é um passo para o homem não se arrepender e não procurar essa ressurreição, esse novo nascimento. Então, o primeiro ponto da cegueira, o primeiro ponto da incredulidade colocado pelo Evangelho de João é a cegueira espiritual que todo homem se encontra, evidenciado aqui na vida de Nicodemos. É tanto que veja que, além disso, João remete uma alienação espiritual. Veja no versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não simplesmente nascer, mas nascer daquilo que diferente do que eles criam. Como era que os judeus acreditavam? Preciso cumprir a lei. Através do meu esforço, através da minha, da minha vontade própria, através das minhas forças. Mas Jesus diz: não simplesmente era necessário nascer de novo, mas não naqueles moldes. Era necessário nascer da água e do Espírito. Era necessário nascer através da provisão de Deus e não através do mérito próprio. Mas, no capítulo 5, versículo 25, João avança essa ideia da incredulidade, falando sobre a morte espiritual. Veja no capítulo 5, versículo 25. Em verdade te digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. João também remonta que todos aqueles que estavam ali, eles eram mortos espiritualmente. Então, a morte espiritual é uma realidade para aqueles que não creem em Cristo. E veja, meus amados, que a incredulidade faz parte do homem desde que ele nasce. E enquanto o homem não crê, ele permanece morto. Porque a incredulidade, ela sepulta o homem em um raciocínio independente. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso já. João 6,44 também fala da incredulidade, mas como incapacidade espiritual. Olha aí, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que nem ir até Cristo o homem consegue. O homem, na sua incredulidade, não consegue ir até Cristo. João 6,44 diz que ninguém pode vir até Cristo se Deus não o conduzir.
Ou seja, a incredulidade, ela sepulta o homem no seu estado. E é impossível para o homem buscar a Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 10, fala sobre isso. Ninguém busca a Deus. Então a incredulidade, ela também incapacita o homem de buscar a Deus. Mas além de incapacitar, ela escraviza. Capítulo 8, versículo 34 de João. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. Interessante que falando sobre escravidão de mente, de coração, de raciocínio, estávamos discutindo sobre se existe ateu de verdade. Estava conversando com um irmão sobre isso. Existe ateu ou não existe ateu de verdade? Né? E aí eu disse: irmão, não existe ateu de verdade. Porque o homem em si, ele está preso numa situação racional chamada incredulidade. Mas lá dentro do coração dele, ele sabe que existe um Deus. Mas o que é que impede ele de acreditar nesse Deus? É a escravidão da incredulidade. E isso é tão interessante que o homem passa a vida toda dele dizendo que não acredita em Deus. E isso levará o homem para o inferno. A não ser que Deus ilumine o seu coração, ilumine a sua mente e traga aquele conhecimento para fora, para que ele realmente diga: a Deus. Nós vamos ver que lá em Salmo 14, inclusive eu trouxe aqui uma referência, diz o insensato no seu coração: não há Deus. É isso que o insensato diz em seu coração, porque ele está escravizado com essa realidade da incredulidade. Agora, além disso, além de trazer uma escravidão espiritual, ao passo dele nem acreditar naquilo que o seu coração acredita, que é exatamente a incredulidade, é ele acreditar naquilo que o seu coração não acredita, também traz uma surdez espiritual. Olha, capítulo 8, versículo 43 e versículo 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então João também remonta a incredulidade como a incapacidade de compreender, de escutar. Os ouvidos estão tapados para a palavra. E por fim, a incredulidade também traz um ódio espiritual. Capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Então veja que no Evangelho de João, o evangelista traz aqui várias facetas dessa incredulidade, sendo demonstrada de várias formas diferentes. Na incapacidade de ouvir, na incapacidade de crer, na incapacidade de compreender e até mesmo nas ações contra aqueles que creem. Então, o tema incredulidade está presente em todo o Evangelho. E aqui, na realidade de Tomé, nós vamos chegar no clímax disto. Mas, meus irmãos, uma aplicação importante. Um dos grandes problemas do homem pecador é porque ele está mergulhado numa incredulidade. E o homem, ele nasce assim. E vocês acham, meus amados, que somente o incrédulo que não tem a Cristo, ele passa pelo problema da incredulidade? Não. Nós que somos filhos de Deus, também podemos, em momentos de fraqueza, deixarmos de crer no Senhor. E esse aqui é um risco que o livro de Hebreus fala muito. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. A incredulidade, ela continua lá no coração dos homens, porque ela foi implantada na nossa natureza pecaminosa que quer ser independente. O incrédulo, o descrente, se abraça na sua incredulidade, porque ele não quer abrir mão da sua liberdade. E muitas vezes nós que já temos essa liberdade, não queremos abrir mão de si mesmo,
do seu controle da sua vida e deixamos de crer exclusivamente na provisão de Deus para todas as coisas. Eis um grande problema: a incredulidade do coração. A incredulidade não é apenas um ato individual, mas ela também pode ser um fenômeno coletivo. E João deixa isso muito claro. João diz que a incredulidade é tão séria que os próprios profetas falaram que o povo seria incrédulo. Abre aí sua Bíblia para João 12, verso 37 a verso 43. João 12, do 37 ao 43. João está fazendo um remonte profético sobre o problema da incredulidade. Ele está dizendo o seguinte: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Lembra onde é que diz isso? Isaías 53. A quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceram o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías 6:9. Então, Deus já conhece tanta humanidade, que a realidade da incredulidade também é uma realidade profética. Os homens serão incrédulos até o juízo do Senhor. Quando nós estamos lendo, inclusive, o livro de Apocalipse, e conseguimos ver claramente essa realidade da incredulidade. Que mesmo Deus derramando sua cólera diante do mundo, Apocalipse, e mesmo assim, não se arrependeram os homens do seu mal. Como é sério, meus irmãos, o problema do coração do homem. A incredulidade, ela é uma condição que faz o homem se enganar. Como lá em Salmo 14:1 diz o insensato no seu coração, não há Deus. E o Salmo continua: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem, já não há nenhum. Essa é a realidade da incredulidade e como isso é sério. Isso é muito sério, meus amados irmãos. E é por isso que nós precisamos orar, para que esse sentimento não permeie o nosso coração crente. E também precisamos orar, para que Deus nos dê capacidade de falar aos corações incrédulos. Eu quero ler uma passagem lá de Hebreus, abra sua Bíblia para Hebreus 3, 16 a 19. Hebreus 3, 16 a 19. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, meus amados irmãos, a incredulidade é uma realidade, tanto para os descrentes, como ela pode ser uma realidade para aqueles que conhecem a Deus. Veja que lá no deserto, os israelitas viram a chama de fogo que guiava eles pela noite. Viram uma nuvem que protegia eles do sol. Durante 40 anos, as sandálias não se desgastavam. Durante 40 anos, eles comeram pão que descia do céu. Deus fez brotar água da rocha e preservou aquele povo. Mas mesmo assim, no coração daquele povo, ainda teve lugar para a incredulidade.
E por essa razão, a Bíblia diz, Deus abriu o chão e consumiu aqueles incrédulos. A incredulidade é um problema tanto para os descrentes, como pode ser um problema para nós. E é nesse contexto aqui, por isso que é tão importante nós compreendermos os contextos que João nos traz até a realidade de Tomé. Voltemos aí para o texto base da nossa mensagem. E agora vamos ver o versículo 26 ao versículo 28. Já entendemos o que é incredulidade, já entendemos como João remonta essa incredulidade através de várias perspectivas diferentes. Mas o versículo 26 a 28, vamos ler. Passados 8 dias, ou seja, passado mais de uma semana, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, só que dessa vez Tomé estava com eles. Estando ainda de portas trancadas, e nos parece que João está colocando o mesmo relato, né? Ou seja, eles estavam juntos, com as portas trancadas, só que dessa vez Tomé estava com eles. Veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, a mesma frase da primeira vez, paz seja convosco. Como nós já vimos na última mensagem, Jesus é a paz que estavam com eles. Jesus é a condição de paz permanente. Só que, dessa vez, Jesus não se direciona aos seus discípulos, aos seus outros discípulos. Jesus se direciona a Tomé. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aqui nós vamos ver um contraste entre a incredulidade e a fé verdadeira. E que a incredulidade, ela é desmontada através da revelação do Senhor Jesus. Ou seja, a incredulidade, para ser desmontada, ela precisa da revelação de Cristo. Meu amado, quando você pegar um ateu, de repente, ou alguém que não crê, não tente discutir argumentos filosóficos. Para que nós possamos transformar o coração do incrédulo, nós precisamos apresentar Cristo. Cristo deve ser apresentado, a evidência da morte e da ressurreição. Não é através de filosofias vãs que nós vamos transformar o coração de um incrédulo. Quem transformou o coração deste incrédulo aqui, que remonta toda a humanidade, foi a presença de Cristo. Foi a presença e a comunhão com Cristo. E o testemunho da sua morte e da sua ressurreição, que fez Tomé dizer, Senhor meu e Deus meu. Mas olha como é interessante. Jesus se apresenta novamente da mesma forma. Shalom, eu sou a paz. E logo ele vai confrontar. Só que Jesus é tão maravilhoso e é o bom pastor que Jesus, ele atende o pedido de Tomé. Perfeitamente. Lembra o que Tomé pediu? Versículo 24, versículo 25 e 26. Pois bem, é isso que Jesus vai fazer. Jesus atende os anseios. Jesus, como bom pastor, sabe as deficiências de cada um. Versículo 24 e versículo 25, preste atenção. Ele diz, são 3 pedidos que ele faz. Se eu não vi as suas mãos, ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado. Ou seja, são 3 coisas, são 3 condições que Tomé coloca. E aí essas condições terminam com a afirmação. Se não vi o sinal nos pregos, de modo nenhum que eu crerei. Então ele diz 3 condições para ele poder crer, não é? Jesus, como onisciente, Jesus não estava lá visivelmente, mas Jesus escutou tudo que Tomé falou. Olha só como é que Jesus responde
Olha aí, versículo 26 e versículo 27 e 21. E logo disse a Tomé, primeira resposta: põe aqui o seu dedo e veja minha mão. Segunda resposta: chegue também a mão e põe aqui no meu lado. Ou seja, Jesus responde às indagações de Tomé. E lembra a afirmação? De modo nenhum crerei. Jesus faz uma contraposição a essa afirmação. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus atende cada pedido de Tomé, convidando Tomé a verificar a certeza da ressurreição. A resposta que Jesus dá, não seja incrédulo, mas crente, é uma resposta que reverberou para o resto da história. Não seja incrédulo, mas crente. Acredite na realidade do testemunho daqueles que creram. É tão profundo, meus irmãos, isto. Nós só estamos aqui hoje porque nós acreditamos no testemunho daqueles que creram. Começando desde lá, daqueles primeiros que viram e creram. E agora nós acreditamos em outros que ouviram dele, que ouviram deles, que ouviram deles, que ouviram deles, até chegar nós aqui. Mas o clímax de tudo isso está na última frase de Tomé. Veja. O que é que Tomé diz? Senhor Deus e Deus meu. Meus amados, talvez João preparou toda a epístola para essa frase de Tomé. Qual é o objetivo do livro de João? Para que é que João escreveu o livro? João escreveu o livro, o Evangelho, para mostrar que Jesus era Deus. Essa aqui é a primeira declaração direta de que Jesus é Deus vindo da boca de outra pessoa. Olha só o quanto esse momento foi importante. Esse momento é o clímax da epístola. O incrédulo sendo desafiado por Cristo. E agora, a sua incredulidade transformou-se em crença. A sua incredulidade transformou-se em fé, para que ele pudesse reconhecer Jesus como aquele que foi anunciado através de todo o Evangelho. Jesus como o Verbo encarnado. Meus amados, a incredulidade de Tomé, ela remonta a uma natureza permanente, pertencente a todos os homens. E Jesus mostra-se paciente e compassivo com Tomé, para que Tomé pudesse crer. A confissão de Tomé destaca também uma importância muito grande da ressurreição de Cristo como fundamento da fé. Ou seja, Tomé foi aquele que precisou ver Jesus. E não só, Tomé viu a morte de Cristo. Sim, ele cria na morte de Cristo. Mas o que completou? A fé na ressurreição de Cristo. Meus amados, olha como o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é maravilhoso. Nós precisamos crer na morte, mas também precisamos crer na ressurreição do Senhor. Isso completa a nossa fé. A nossa fé é crer na morte e crer na ressurreição. João tem preparado toda uma esteira de sinais. Lembra? Transformar água em vinho, a cura lá de um oficial à distância, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus andando por sobre as águas, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Todas essas coisas era para demonstrar e para preparar os incrédulos a dizerem: Senhor meu e Deus meu. João prepara toda uma esteira para que os corações fossem confrontados
e acreditassem e crescem no evangelho da salvação de Cristo. Olha o versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nesse momento, Jesus remonta agora para o resto da história, olhando para frente, para todos aqueles que não poderiam ver. Nós sabemos que depois de alguns dias, Jesus vai para o céu. Mas Jesus diz: bem-aventurado, felizes são aqueles que não verão, mas crerão. E aqui Jesus nos mostra a grande responsabilidade de fiéis testemunhas da morte e da ressurreição. As fiéis testemunhas da morte e da ressurreição, ou seja, os seus discípulos, aqueles que levariam adiante essa mensagem maravilhosa da morte e da ressurreição de Cristo. Versículo 30 e versículo 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E agora João diz o propósito. Estes, porém, estes 7 que nós falamos aqui, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Aqui João meio que faz um arremate da sua tese. Qual era a sua tese? Jesus é o Filho de Deus. Qual era a sua tese? Se ele é o Filho de Deus, aqueles que creem nele têm a vida eterna. E agora ele faz um arremate da sua tese. Todos esses sinais, os 7 sinais que ele escreveu. Mas tem um sinal maior que não precisou ser enumerado aqui. Qual é esse sinal maior? O sinal da sua morte e da sua ressurreição. Estes foram escritos para que aqueles que ouvirem e crerem tenham vida em seu nome. Por fim, Tomé representa a dúvida humana, mas que é uma dúvida em todos os corações por causa da incredulidade. Tomé não é diferente de nenhum de nós quando estávamos no estado incrédulo. Tomé não é diferente de nenhum daqueles que ainda não conhecem a Cristo. E Tomé é uma grande ilustração do homem incrédulo, que precisa ser apresentado a Jesus para que o seu coração possa se render. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Tomé é uma ilustração do mundo incrédulo. E essa ilustração é tão importante porque nós não conseguiremos de verdade convencer o homem de que ele precisa crer se nós não apresentarmos Jesus. Se nós não realmente apresentarmos Cristo morto, mas ressurreto. Nós precisamos apresentar a Jesus para que esses corações possam passar da incredulidade para a fé. Mas também vimos que a fé sem ver, ela é superior. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Vimos também que todos os sinais que João apresentaram foi para que nós pudéssemos crer que Jesus era Deus. E a última frase de Tomé conclui essa tese de João: Senhor meu e Deus meu. E por fim, João deixa claro que a vida eterna, ela é um resultado da fé em Cristo. Crer em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, significa ter a vida eterna. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com o Evangelho do Senhor Jesus, talvez hoje, como muitos de nós já passamos 5, 10, 15, 20 anos em que essa transformação aconteceu,
talvez nós não tenhamos noção do quão é poderoso a transformação do Evangelho de Cristo. Mas nós podemos desfrutar isso quando lemos a Escritura, como percebemos pessoas que nem Tomé, que nem Pedro, que nem Paulo e tantos outros que eram incrédulos, mas transformaram grandes homens de Deus. A tradição diz que Tomé foi um dos responsáveis pelo Evangelho ter chegado na Índia, por exemplo. Que Tomé, inclusive, foi martirizado e muito provavelmente transpassado por uma lança. Ou seja, aquele homem incrédulo transformou-se numa grande testemunha e entendeu claramente que ele precisava levar esse testemunho adiante, porque bem-aventurados seriam aqueles que acreditariam no testemunho que ele levaria para os outros. Assim, meus irmãos, que nós também possamos fazer, que nós possamos crer que esse Evangelho tem o poder de transformar a vida de pessoas, que esse Evangelho tem poder para transformar o coração de um incrédulo num coração que brada: Jesus, Senhor meu e Deus meu. Amém? Senhor Deus, agradecemos por esse tempo que aqui tivemos. Muito obrigado, Senhor, por ter nos enviado Teu Filho, nosso Senhor Jesus, para vir a esse mundo. Vimos, Senhor Deus, o quanto é maravilhoso quando cremos e o poder transformador do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Vimos através, Senhor Deus, dessa ilustração de Tomé, que a realidade da ressurreição de Cristo, evidenciada também, Senhor Deus, pelos poderes da sua morte, fazem o coração incrédulo se transformar num coração crente. Pai querido, ajuda, Senhor, a nos levar essa mensagem adiante. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser testemunha fiel. Como também lemos hoje, Senhor Deus, esse depósito maravilhoso que é seguro e guardado no Senhor. Que possamos também, Senhor Deus, amar esse Evangelho para que outros também, Senhor Deus, possam estar seguros diante do Senhor. Pai querido, nos leva por nossos lares em paz. Nos leva, Senhor Deus, na convicção de que hoje, Senhor Deus, temos uma vida eterna, porque cremos no nome do Teu Filho amado Jesus. Agradecidos assim, Senhor, nos despede em paz. Em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus, que eu peço e agradeço. Amém.